Graça e paz. Boa noite, queridos. Boa noite, filhos. Boa noite, você que está conectado nesse dia. Que o Senhor abençoe tua vida. Que o Senhor te dê uma palavra e que essa palavra possa trazer paz, segurança, possa trazer confiança na sua vida, na sua família, que Deus possa falar o seu coração, que Ele possa te fortalecer nessa noite, que você possa sentir a presença do Senhor através do seu Espírito, que o Espírito possa estar trazendo o convencimento que você precisa para compreender aquilo que você possa estar passando, independente das situações que esteja enfrentando, você possa compreender que nessas situações existe um propósito de Deus, não para o mal, mas para o bem. Então, que Deus possa falar ao teu coração nessa noite, que Ele possa curar a tua vida, que Ele possa trazer um ânimo novo a você e sua família. Esse dia também é um dia de ceia do Senhor. Nós, ao final dessa palavra, estaremos ministrando a ceia do Senhor, uma ceia que há mais de 2000 anos é celebrada pela Igreja do Senhor. É um mandamento, uma ordenança do Senhor Jesus, que nós fizéssemos isso quando nos reuníssemos, e é uma simbologia na realidade, mas que tem um cunho espiritual, uma realidade espiritual muito importante para nossas vidas, porque quando fazemos, nós lembramos, trazemos isso em memória do Senhor, executando exatamente aquilo que Ele nos mandou fazer. Então, que nessa noite você também possa cear na sua casa. Se você nunca ceou, aí você pode até perguntar, mas o que é preciso? O que é preciso é que você creia que Jesus veio ao mundo, que tomou o nosso lugar, o meu lugar, o seu lugar, foi sacrificado por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo. Mas antes de Ele se entregar como oferta e sacrifício por mim e por sua vida, Ele fez uma última ceia com seus discípulos, e nessa ceia Ele mandou que nós fizéssemos isso em sua memória, quando nos reuníssemos, porque aquilo que Ele fez, a ceia que Ele fez com os seus discípulos, repartindo o pão e repartindo também um cálice representando o seu sangue. O pão representa o corpo dele que foi repartido por nós, e o cálice de vinho representa o sangue da nova aliança, que nos dá direito a receber a fé, a receber o seu amor, a receber a vida eterna, a receber cura, nos dá direito a uma herança que é espiritual, que nós acessamos pela fé. E aí, eu posso fazer, você perguntaria, se você crê, você pode, porque nós precisamos fazer aquilo que cremos. Então, nessa noite eu quero trazer uma palavra que possa trazer esse entendimento a você, que possa fortalecer você no invisível. E o tema para essa palavra que eu quero ministrar pela parte do Senhor, através do Espírito dele para a sua vida, chama-se fé, uma realidade que não se vê no natural, nem se entende no racional.
Repetindo, fé, uma realidade que não se vê no natural, nem se entende no racional. E aí nós temos como base para essa palavra o livro de Hebreus, no capítulo 11, onde eu quero ler os 3 primeiros versículos para você nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, queridos, a fé, ela não é racional. A fé, essas 2 letrinhas, F e o E acentuado, fé, uma palavra tão pequena, mas que tem um poder enorme, um poder que está acima do nosso entendimento natural. Me desculpe, mas estou tentando falar o máximo aqui, eu posso até perder a voz por causa da altura do som, né? Mas em breve nós estaremos com maior qualidade, com melhor qualidade, digo, né? Nas transmissões que formos fazer. Mas, no entanto, por enquanto é um pouco precária. Eu estou falando alto aqui, né? A minha esposa, que é a câmera, está dizendo para mim aumentar um pouco mais a voz, só que eu não tá dando para mim aumentar mais a voz, porque eu já estou quase que gritando aqui. Estou pedindo aqui. Eu estou quase que gritando aqui. Então, afasta um pouquinho o celular para cá, meu. Afasta mais para cá o celular, por favor. Deixa eu ajustar aqui. Aí vai cair. Se melhorar agora, melhorando, pode colocar um pouquinho para cá assim, que ele fica tranquilo. Melhorou um pouco, aí você dá um ok ali. Se melhorou um pouquinho o áudio, aí você pode dar um ok ali. Mas eu estou fazendo todo o esforço para que a minha voz possa chegar até ali, o esforço da voz, mas eu tenho também a fé que a palavra está entrando, está chegando de maneira poderosa na sua vida, na sua família, na sua casa. Então, como eu estava falando, esse primeiro ponto, a fé, ela não é racional. A fé não é racional por quê? Porque o racional é relativo à nossa razão, é algo lógico, é algo coerente, etc. É algo que é entendido no nosso intelecto de maneira que a gente pode ter uma resposta para as coisas que nós compreendemos. Então, a fé, ela não é dessa veia, a fé não é dessa linha racional. Ainda que nós tenhamos algumas atitudes que sejam racionais diante de Deus, mas aquilo que nós fazemos de forma racional, como é falado no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional. Eu sei que estou aqui apresentando o meu corpo diante de Deus. Eu sei que você está aí nesse momento cultuando, ainda que online, você está cultuando a Deus. Você sabe que está presente diante do seu computador, do seu celular. Você tem esse entendimento, mas além disso, sobre isso, existe a fé,
está acima desse entendimento natural que nós temos, a fé que nos mostra aquilo que está no invisível e é mostrado dentro do nosso coração. E quando nós passamos a ver aquilo que é invisível, nós nos seguramos nisso e sabemos que isso é uma realidade que nós vamos receber, e na realidade nós já recebemos, porque, como fala em Deus, ora, a fé é a certeza, convicção, firmeza daquilo que esperamos. E a prova daquilo que nós esperamos, nós não vemos. Então, ela não está limitada ao nosso entendimento. Não. A fé, ela não é racional. Se a fé, ela fosse racional, nós não precisaríamos crer para receber aquilo que Deus tem falado em sua palavra. Então, se a fé fosse de fato racional, entenda isso, nós não precisaríamos crer. Porque o crer é justamente aquilo que antecede a manifestação da fé. A palavra diz que a fé, Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ela vem pelo ouvir. Então, quando você ouve, a fé está indo ao seu encontro, está indo na sua direção, mas ela não se manifestou ainda, ela foi na sua direção. É preciso que tenha a atitude minha e sua, a fim de que a fé se manifeste. E qual é essa atitude? É crer. Quando nós recebemos a fé que veio pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, nós recebemos aquilo que Deus está falando ao nosso respeito, e nós temos a condição de crer ou não. Se eu não crer, a fé não se manifestará, porque eu não estou crendo naquilo que Deus falou. Mas quando eu recebo essa palavra na minha direção, e eu creio naquilo que Deus está falando a mim, é como se eu girasse uma chave. O crer gira a chave, e essa chave girada ativa a fé. Então eu passo a entrar numa outra dimensão, que não é mais no meu entendimento, não é mais no meu racional, porque agora não é a minha razão que está funcionando, não são as circunstâncias que eu estou vendo, mas sim aquilo que eu passei a crer e passei a visualizar no invisível, aonde as pessoas naturais não conseguem contemplar. Isso é tão claro de a fé ser ativada quando você crê, que Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim, o Senhor Jesus falando para a igreja, ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Aí você vai entender pela fé que Jesus está batendo na porta. Ele diz: eu bato a porta. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Então Jesus está batendo na porta. A palavra dele é justamente o bater na porta. Que porta é essa? A porta do coração. Então Jesus está batendo como? Com a palavra. Aí você ouve a palavra está do lado de fora, você está ouvindo ela sendo ministrada, e aí você crê naquilo que está sendo falado, naquela batida na sua porta. Quando você crê,
a porta está sendo aberta. Porque a fé, que é a palavra, entra no teu coração e faz uma ceia juntamente contigo. Uma ceia fala de uma intimidade, fala de se tornar um com. Porque Jesus fala na sua palavra, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, versículo 17, que quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um espírito com Ele. Então entenda isso. Quando você ouve a palavra, quando você crê na palavra, a fé é ativada e se tornar um espírito com Ele é andar em fé. Por isso que Paulo ele faz um relato lá em Gálatas 2:20, que ele diz assim: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo ainda nesse corpo, que é racional, que eu estou vendo, que eu conheço, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, eu vivo no invisível, eu vivo no sobrenatural. A fé é caminhar no Espírito do Senhor. Por isso você se torna um espírito com Ele. E aí você passa a operar em fé. Você deve estar compreendendo essa explicação de que a fé não é racional. Pelo simples fato de que, se ela fosse racional, eu não precisaria crer naquilo que Deus falou. Porque eu teria todo o funcionamento da minha vida já com a fé racional, a fé que me dá um entendimento de tudo, e eu não preciso de mais nada invisível. Mas aí, a palavra que nós lemos, ela vai dizer o seguinte, que pela fé nós entendemos. Esse é o entendimento além da nossa compreensão natural. Nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, quando Deus disse, haja luz, não havia. Foi feito do que não é visível, mas sim do que é invisível. Quando Deus fez toda a sua criação, Ele fez pela palavra dele, não existia nada. E veio a existir segundo o seu comando. Quando Deus gera o homem na vida espiritual, não tem nada a ver com o entendimento do homem. A fé, eu quero te dizer, é justamente essa chave que faz com que a gente possa conhecer ou ter, passar a possuir uma nova natureza que está acima do nosso entendimento. Isso aí é muito claro. Eu digo de uma experiência, e eu estou lembrando aqui, o Espírito está me lembrando, quando eu nasci no Espírito, porque o homem precisa nascer de novo. João capítulo 3, Jesus dá toda essa explicação para um mestre em Israel chamado Nicodemos. Quando eu nasci de novo, eu vim compreender de fato as realidades espirituais e passei a crer naquilo que é invisível, que é justamente a operação da fé. Porque no dia que eu nasci de novo, no dia que eu nasci no Espírito, que eu fui fazer prova disso, eu fui falar com Deus. Você pode fazer essa prova aí, aonde? No seu quarto, na sua sala, no seu cômodo, na cadeira que você está sentado. Você que não teve uma experiência ainda assim, você pode ter, não a mesma, mas Deus pode te dar uma experiência pessoal sua com Ele. Então eu cheguei em casa e depois de ter ouvido uma palavra,
no dia que eu recebi Jesus no meu coração, a palavra da pessoa que estava ministrando disse bem assim: hoje, quando você chegar em casa, você vai falar com Deus e você vai ouvir a voz de Deus, mas não é do jeito que você imagina, não é do jeito que você sabe. Você vai ouvir a voz dele de uma maneira que você nunca ouviu. Não é do jeito que você imagina, do jeito que você conceitua na sua mente. Deus vai falar com você. Não importa se você estiver deitado, sentado, ajoelhado. Simplesmente fale com ele, porque ele vai falar dentro de você. E aí eu cheguei em casa. Cheguei em casa, não falei nada com minha esposa, comi alguma coisa, conversamos um pouco e ela também sabiamente não falou nada acerca daquilo, daquela decisão que eu tinha tomado naquele dia. Mas aí nós fomos deitar. E eu fui deitar primeiro. E eu me cobri. E de repente, quando eu estou coberto, eu lembrei daquela palavra que foi falada: a fé vem pelo ouvir. Aí eu lembrei daquela palavra e fui fazer prova. E comecei a falar com Deus. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus dentro de mim de uma forma que eu jamais tinha conhecido, jamais tinha imaginado aquilo. E de repente Deus começou a falar dentro de mim, eu comecei a me encolher e entender que Deus estava ali, está aqui agora. Deus está olhando para mim, Deus está presente, Deus é verdadeiro, Deus é real. Ele se faz presente mesmo, Ele está aí na tua casa, esse que está falando com você, Ele está falando ao teu coração, e Ele está dizendo para você assim: você quer fazer prova de mim? Faça agora, faça a prova agora que eu vou me manifestar para você. Você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, você que pode estar até numa condução agora, num ônibus, você pode estar agora indo no seu carro, de repente você está num local e você precisa de uma confirmação de Deus. Faça essa confirmação. A palavra que você está ouvindo, a palavra que você está recebendo, creia primeiro, que aí a fé é ativada dentro de você. Então naquele dia eu percebi Deus, eu escutei Deus, eu senti Deus, porque eu não conhecia Ele. Mas quando eu nasci da sua palavra e criei na sua palavra, como diz em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13: aos que creem no seu nome, que não nasceram da vontade do homem, da vontade da carne, mas de Deus. Então você vê que o crer fez com que a fé fosse ativada e a vida no Espírito fosse manifestada naquele momento. E quando você tem a manifestação da vida no Espírito, você passa a se tornar filho do Altíssimo. De verdade, filho de Deus. Você pode dizer: não, mas todos nós somos filhos de Deus. Não, querido. Deus só tinha um filho, está escrito, o filho unigênito, que depois se tornou o primogênito, o filho primogênito, dentre os mortos. Ele era o unigênito, único filho. Aí ele veio, morreu e ressuscitou. E ele se tornou o primogênito dentre os mortos. Por quê? O primogênito dentre os mortos, porque todos nós estávamos mortos nos pecados e delitos. Aí, por crer em Jesus, nascemos de novo e nos tornamos filhos de Deus. Não somente isso, como diz em Romanos, capítulo 8, não somente isso, mas nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então passamos a herdar o sobrenatural, passamos a herdar o reino de Deus. E o que tem no reino? Tem a manifestação da vontade dele,
tem tudo aquilo que nós precisamos para viver ainda aqui. E como é que nós podemos viver isso? Pela fé. A fé precisa ser um estilo de vida para nós. Então a fé, ela não é racional. Esse ponto precisa ficar bem claro. Porque senão eu vou racionalizar as coisas de Deus. E Deus não é racional. Deus é sobrenatural. Deus é espírito. Deus é invisível. E eu não posso, porque essa questão de racionalizar Deus, eu fazia antes de nascer de novo. Porque eu estabelecia um Deus segundo o meu entendimento, conforme a minha própria vontade. Um Deus que aceitava, era como se Ele me aceitasse e não eu o recebesse. Então, essa parte, ela fica bem clara por essa situação que Deus nos fala nessa noite, de que se fosse racional a fé, é um ponto que precisa ficar bem claro. Você não precisaria crer. Você não precisaria confiar nele. Não, porque já tinha solução, já tinha resposta para tudo. O segundo ponto que eu quero falar para vocês nessa noite é: a fé nos foi dada, ela nos foi dada ou não nos foi dada para ser usada apenas em algumas situações. Ela não nos foi dada para ser usada apenas em algumas situações, como agora, né? Ela está sendo muito usada nesse tempo, dessa situação que todo o planeta está vivendo, né? Todas as nações estão vivendo. Esse tempo difícil, esse tempo da chamada pandemia, que é pandemia para alguns países, mas alguns não receberam. E é um tempo difícil, então a fé, ela tem sido manifestada. Aí eu quero te dizer que, nesse ponto, que a fé não nos foi dada para ser usada apenas em alguns momentos. Por exemplo, nesse tempo agora, está se manifestando com toda a força aqueles que têm se mantido na fé, aqueles que nasceram, permaneceram no caminhar de fé, porque nasceram no Espírito, e o andar no Espírito é um andar em fé. Quem anda em fé, anda no Espírito, porque anda confiando no sobrenatural de Deus, anda confiando no invisível. Então aqueles que permaneceram, eles estão se manifestando de uma forma muito forte, poderosa nesses dias, justamente para ajudar, através da palavra, aqueles que porventura eles titubearam na fé, eles enfraqueceram na fé, esmoreceram na fé, e de repente eles passaram a ser dominados pelo natural, e passaram a confiar mais no natural, confiar mais naquilo que estão vendo. E aí a esses que já caminhavam em fé e porventura caíram, se afastaram da fé, Deus está reativando a fé. Mas eu quero dizer que Deus está reativando não para que você use nesse momento, não, mas que você tenha uma postura agora definitiva de se manter em fé em todo o tempo, não só quando passar essa situação, até quando passar essa situação, mas depois dela e até Jesus voltar, até Ele te chamar, você permaneça caminhando em fé. E para você que ainda nem conhecia, está ouvindo pela primeira vez, Deus quer ativar isso. Como é que Ele vai ativar? Como Ele está falando para você. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela sua palavra. Aí você está ouvindo, você crê, e a fé é ativada, e Ele quer que você, com a fé ativada, você permaneça por toda a sua vida. Não somente nesse momento, que você pode, que está enfrentando essa situação difícil,
e aí você vai utilizar, e depois que passar a situação, aí você vai voltar para o natural novamente. Não, Ele quer que você permaneça. Então existem 3 situações: uma de quem permanece, que nasceu na fé, que nasceu, é uma nova criatura no Espírito, agora caminha por fé, permaneceu ali naquele lugar, não arredou o pé, independente da situação que estivesse vivendo, seja boa, seja má, como Paulo diz em Filipenses 4,12, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação, ou seja, tendo ou não tendo, tendo provisão ou não tendo provisão, tendo muito ou tendo pouco, ou não tendo nada. O importante é que eu posso viver, eu posso suportar, eu posso viver feliz em todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então você vivendo em fé, você é fortalecido nele em todas as situações, e nada vai te roubar daquele lugar que Deus te colocou, que é o lugar da fé. Mesmo se você estiver vivendo da bonança, mas você não vai confiar na bonança. Mesmo se você estiver vivendo numa situação financeira muito boa, mas você não vai permitir que aquela situação financeira muito boa te leve a viver uma vida natural, simplesmente. Não, porque você está guardado pela fé. Quando você guarda a fé, ela te guarda na sua jornada. Então, a fé, ela precisa ser um estilo de vida. Ela precisa ser mantida constantemente. Não é uma coisa temporária, não é algo que eu uso para resolver uma situação. Não! Eu quero te dizer que assim como a palavra diz, e fala muito, e muitos ministros, profetas, pastores, pessoas que têm pregado a palavra de Deus, sempre têm falado na questão de deserto, que deserto não é um lugar de morada, de habitação, é um lugar de treinamento. Por quê? Porque o deserto, ele tem início, tem meio e tem fim, mas tudo também depende da condição de você caminhar no deserto, na palavra que você recebeu. Você vai caminhando por fé, naquela palavra que você recebeu, e aí você entra confiando, caminha confiando e sai confiando. Da mesma forma, nessa pandemia, entrou confiando, vai passar por ela confiando, porque ela não vai permanecer, ela já está passando e já está acabando. Você crê nisso? Você está ligando juntamente comigo e com milhares de pessoas nessa terra que creem nisso, que não falam nada contra a fé, muito pelo contrário, se unem no mesmo espírito, se unem na mesma fé e ligam aquilo que Deus fala na sua palavra a nosso respeito, e não o que as circunstâncias falam. Então, a pandemia iniciou, mas você entrou com fé. Você vai passar por ela com fé e vai sair com fé, e já saiu, porque na realidade a fé te faz ver além daquilo que você está passando. E eu posso dizer também, assim, com temor no coração, espero que você compreenda que essa situação também é mais um treinamento de fé para aqueles que compreendem o que Deus fez. Porque quando Paulo, de repente, ele está reunido com seus discípulos e ele precisava visitar uma cidade, eu não lembro agora, mas está lá na palavra, numa das cartas dele, ele precisava visitar uma cidade. Só que antes de ele sair para visitar essa cidade, ele chega a um profeta e pega o cinturão de Paulo, a dizer assim: o dono desse cinto, o Espírito está me mostrando que ele vai ser açoitado, vai ser preso, e ele vai ser muito maltratado do lugar que ele vai. Aí os seus discípulos de repente começaram a dizer, a pedir, implorar para ele assim: não, meu Senhor, meu pai, que era pai na fé deles,
Não vá para esse lugar, não vá, olha o que o profeta está falando. Aí ele disse, não entristeça o meu coração. Não entristeça o meu coração. Eu estou disposto não somente a padecer, mas a morrer pelo Senhor Jesus. Ou seja, um nível de fé que sabe que vai entrar em situações difíceis, como essa que nós estamos passando, vai passar por elas e vai sair por ela. E vai sair dela porque sabe quem tem crido e que Ele é poderoso para o guardar em todas as situações. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. E é isso que Deus está querendo despertar em você nessa noite. Uma fé não racional. Porque uma fé racional, ela limita o agir de Deus e ela critica a fé genuína. A fé que está se movendo genuinamente e verdadeiramente crendo no que Deus fala. Porque quando você tenta usar aquilo que é racional, você se levanta contra aquilo que é sobrenatural. Então a fé é um estilo de vida. Ele precisa permanecer. Algumas referências aonde fala sobre a permanência da fé. Hebreus 8, 10, 38, Gálatas 3:11, Romanos 1:17, todas essas referências, tem mais outras também que você pode buscar na palavra, você vai encontrar, diz o seguinte: o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé, e que se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Ou seja, eu não tenho essa opção de usar a fé uma vez ou outra. Não, eu não posso recuar da fé, porque senão Deus não tem prazer na minha vida. Por quê? Porque quando eu recuo na fé, eu passo a viver de uma forma natural, e essa forma natural, ela é questionadora das ações de fé. Nesse tempo, se tem uma coisa que não deveria haver dentro da igreja, é questionamento pela ação e operação de fé dos irmãos. Por isso que precisa ser um estilo de vida. Então, decida nessa noite, você que está me ouvindo, decida nessa noite a ter a fé como um estilo de vida seu, para que você concorde com as proclamações de fé que estão sendo liberadas em toda a terra. Eu não estou falando aqui só de nós aqui em Manaus, da nossa cidade, do nosso estado Amazonas, ou do nosso país, da nossa nação Brasil, dos demais estados, não. Estou falando de todas as nações, porque existem níveis de fé que talvez nós não suportássemos, que tem irmãos nossos que estão passando nesse momento em suas próprias nações, que eles têm tanta consciência de uma vida de justo que precisa manter-se em fé para não recuar, que eles estão dispostos a morrer, a perder a vida, e muitos têm perdido a vida, têm sido decapitados ainda. Você imagina nesse tempo, pessoas sendo decapitadas por causa da sua fé, pessoas sendo queimadas ainda sim, torturadas até a morte ainda sim, tendo suas casas queimadas ainda sim, mas eles se mantêm na fé, um estilo de vida, declarando com certeza, Gálatas 2:20, diante das situações que enfrento, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Pois a vida que ainda vivo nesse corpo, eu vivo pela fé. E aí é entregue à morte. Sabe por que a pessoa que vive pela fé, ela chega num nível de fé que ela não tem preocupação nenhuma com a morte? Porque ela sabe que já passou da morte para a vida. Ela já passou da morte para a vida. Ela já venceu a morte, por quê? Porque agora ela não está só. Ela é uma com o Senhor. É um espírito com Ele.
já ressuscitou juntamente com Cristo. Já está na eternidade. Então a morte não tem mais poder nenhum sobre ela. Por isso ela tem essa segurança, essa firmeza. Mas por que ela tem essa segurança e essa firmeza? Porque ela permanece ouvindo aquilo que gera a fé dela, que mantém a fé dela, a palavra. Ela não dá ouvido às más notícias, mas ela tem ouvidos para as boas notícias, o evangelho da nossa salvação. A boa notícia que revela do início ao fim a justiça de Deus, que vem pela fé, do início ao fim. Romanos 1, 16, 17. A justiça de Deus, que do início ao fim é revelada e conduzida pela fé. Então nós entramos num local onde nós não podemos mais sair. Então a fé ela não é racional, a fé não é para ser usada apenas em algumas situações que eu acho ou que eu estou precisando, mas precisa ser um estilo de vida. E, terceiro ponto, a fé nos faz permanecer firmes no conhecimento da verdade que nos liberta. Quando nós permanecemos na fé, nós permanecemos firmes. Firmes em quê? No conhecimento da verdade. Onde é que está escrito isso? João 8, 31 e 32. Jesus, quando falava aos judeus que tinham crido nele, naquele momento tinham crido nele, e eu sei que muito você está crendo agora, mas aí essa palavra, ela está sendo pontual justamente para te alertar, e nesse momento é um momento de alerta para a sua vida. Aí Jesus, falando aos seus discípulos, depois de ele ter feito muitas coisas, e ele estava falando, e muitos tinham crido, depois de tudo aquilo que ele tinha feito, aí ele diz para aqueles que estavam crendo, assim como você está ouvindo hoje: se vocês, João 8,31, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Aí o 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a fé nos faz permanecer firmes no conhecimento da verdade, que nos liberta o tempo todo. Mais do que nunca, querido, mais do que nunca nesse tempo, nós precisamos permanecer firmes no conhecimento da verdade, a fim de que essa verdade nos liberte de todas as situações que nós estamos vivendo agora, nos liberte do medo, nos liberte do pânico, nos liberte do bombardear das más notícias, nos liberte também de ficarmos paralisados por muitas perdas que estão acontecendo, nos liberte de muitas situações que o nosso entendimento natural não pode nos libertar. Muito pelo contrário, ele passa a nos oprimir na nossa limitação. Então eu preciso permanecer firme. E permanecer firme aqui em João 8,31 é permanecer em fé. Por quê? A fé é a firmeza, ou a certeza, ou a convicção que tem o mesmo sentido das coisas que eu espero. Quem é que está esperando nesse momento ficar doente? Ninguém. Mas eu preciso estar funcionando por fé. Quem é que está esperando nesse momento que o seu familiar fique doente? Ninguém. Mas eu preciso me manter em fé para que os pensamentos que contrariam isso não venham se apoderar de mim e eu seja livre disso. E o que vai me livrar disso? A verdade de Jesus, a verdade da sua palavra. Por isso eu preciso permanecer firmes.
E eu quero falar para você, libertar você desse medo. Por quê? 1 João 4,18 diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor é aquele que nos gerou. Mas nós não fomos gerados pela fé, sim. A fé nos gerou para receber o amor. Porque João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós temos o amor para não nos deixar perecer e termos a vida eterna. Por isso, o verdadeiro amor, que é justamente o amor que vem de Deus, ele lança fora todo medo, ele traz paz, ele traz segurança, ele traz harmonia no lar, ele te deixa confiante, te deixa seguro. Ainda que você possa estar passando, mas eu estou passando, mas você com a fé, você sai do lugar por onde você está passando pela prova, porque toda fé também é provada para ser aprovada. E aí você está passando uma situação difícil, mas você já foi aprovado se você está crendo, você já saiu do lugar se você está crendo. Então, a fé nos faz permanecer firmes no conhecimento da verdade, porque é a verdade que nos liberta das situações que nós estamos enfrentando agora e teremos que enfrentar futuramente, de outras situações virão, mas a nossa permanência firme ali, permanecendo firme na fé, firme na palavra, permanecer firme na palavra, é permanecer firme na fé. Nós estaremos sendo livres constantemente. É uma libertação diária, porque a fé, como diz também em Efésios, capítulo 6, ela é um escudo protetor. E esse escudo, ele apaga os dardos inflamados do maligno. Existem setas que vivem voando de dia e de noite. Lá no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Então, enquanto essas setas estão voando de dia e de noite, nós estamos guardados no esconderijo da fé, o esconderijo do Altíssimo, que é a sua palavra. Estamos descansando e as setas voando de dia e de noite, mas nenhuma vai prosperar contra nós. Por quê? Porque o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados do maligno, como está apagando agora aí na sua casa, porque você está crendo naquilo que Deus está falando para você nessa noite. Então a fé não é racional. A fé não é usada apenas em algumas situações. Não é para ser usada em apenas algumas situações. A fé nos faz permanecer firmes no conhecimento da verdade, que nos liberta em tudo, nos liberta das situações que precisamos ser libertos. E o quarto e último ponto para essa noite é: a construção da fé permanece firme quando provada nas adversidades. Nós vamos ver isso dito em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 28, e Lucas também fala sobre a mesma passagem no capítulo 6, do versículo 46 ao 49, e diz que Jesus falando sobre o homem que é prudente, é aquele que constrói a sua casa sobre uma rocha. Esse homem prudente é justamente aquele. Veja que a prudência aqui, ela é uma prudência que não vem pelo entendimento natural. Não vem pelo entendimento natural. Não vem pelo meu raciocínio. Não é racional. A prudência aqui vem de alguém que, ouvindo a palavra de Jesus, constrói sobre ela. Isso é a prudência que ele
fala, e ele faz uma alegoria de um homem que constrói uma casa sobre a rocha, e o outro que constrói a casa dele sobre a areia. A prudência aqui está na construção sobre a rocha. A rocha é firme. E aí ele diz que vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir enchente. E a casa que é construída sobre a areia vai ruir, vai ser lançada abaixo. Por quê? Porque não tem sustentação, não tem firmeza, não tem base que sustente, não tem alicerce. Ela é construída na areia. A gente pode usar como alegoria também um pé de banana. Não sei se você percebe que os pés de banana são sempre colocados em nascem em lugares acidentados. E ele não tem raiz. Se você derrubar o barranco, uma parte do barranco, ele pegar, puxar, ele é arrancado porque não tem sustentação. Mas uma árvore que está mesmo no barranco, é muito difícil ela ser arrancada porque ela tem raiz. Então, um homem prudente é aquele que ouve a palavra dele, que ele mesmo diz, e constrói a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Então, você que tem construído a sua vida sobre a rocha, que é a palavra dele, você está permanecendo firme nesse momento de provação, nesse momento de adversidade, nessa avalanche que está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, e aí você está se mantendo firme, porque você não está confiando na avalanche, você não está olhando para a avalanche, você não está olhando para o temporal, você não está olhando para a adversidade, você está firmado e olhando para a rocha, que você está firmado, que te sustenta, que te guarda de todas essas situações. E você que estava construído na areia, nesse momento Deus está te construindo na rocha. É só você crer e passar a partir de hoje a construir a tua vida na rocha, crendo na palavra, ativando a fé e construindo com a boa notícia, construindo com a salvação, construindo com o amor que lança fora todo medo, construindo com a verdade de Jesus, sendo liberto daquelas construções erradas que foram construídas indevidamente, por causa do racional, foram construídas indevidamente na sua vida. Mas nessa noite Deus está quebrando essa construção que fica ruindo o tempo todo, e você tenta levantar, mas levanta sempre na areia. Mas hoje, a partir de hoje, Deus quer que você seja permanente, que você seja firme, e a única maneira de acontecer isso na sua vida, na sua família, é você estar sendo construído na rocha. A rocha é a palavra dele. A rocha é a tua confiança depositada nele, porque está escrito nos Salmos: aqueles que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É isso, querido. 4 pontos para você meditar, ruminar, se alimentar, buscar nas referências bíblicas que foram passadas para você, e não no noticiário que tem causado pânico, transtorno, medo excessivo na tua vida. Mas você passar a confiar agora, meditando e sendo um canal de bênção, um canal de fé, para falar nesse momento assim, quando você está falando sobre fé, e aqueles, porque a gente ouve muito isso, a gente vê muito. Eu estou há 20 anos caminhando no Evangelho, e nesses 20 anos eu quero te dizer que vi muitas pessoas se afastarem da fé, e quando a pessoa está afastada da fé, ela não suporta ouvir falar sobre fé, ouvir falar sobre a palavra. E aí é necessário que o próprio Espírito, que essa também é uma oração que estamos fazendo, e eu sei
que ela tem alcançado muito mais além daquilo que temos colocado diante do Senhor, 24 horas por dia. E nesse momento, antes de nós ministrarmos a ceia, eu quero orar também por sua vida e colocar alguns nomes aqui em oração. Eu quero colocar diante de Deus a tua vida. Talvez você esteja pela primeira vez se conectando, ou futuramente você verá essa mensagem que vai ativar a fé dentro de você e deve estar ativando agora. E você está precisando nesse momento, ou você vai precisar futuramente, e a fé vai ativar dentro de você a realidade que ela é, não visível, mas sobrenatural. A fé, como nós lemos aqui, ela é um testemunho para aqueles que praticam a mesma. Porque esse testemunho é recebido por aqueles que praticam a fé. Hebreus 11:2 diz assim: pois por meio da fé, por meio dela, os antigos receberam um bom testemunho. O bom testemunho vem pela fé, não é pelo racional, não é pelo meu conhecimento e entendimento natural, é pela fé. O bom testemunho vem por aí. Então, nesse momento, eu quero orar por sua vida. E eu quero te pedir que você que está conectado com fé, você receba. Se porventura você foi contaminado, foi indevidamente, porque eu quero orar para que você seja curado. Orar para aqueles que não estão ouvindo também, mas que a fé, ela alcança além do nosso conhecimento. Não é porque a pessoa não está ouvindo agora, mas eu estou orando e me concentrando lá, para que receba. Então eu peço ao Pai, nesse dia que Ele fez, estabeleceu para o seu louvor e para a sua glória. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, adentre pelo poder do Teu Espírito, o Espírito que manifesta a fé que está alcançando esta vida, que está ouvindo agora aí do outro lado, a este filho, a esta filha, que estava até sentindo alguns sintomas e ficou com medo, mas agora a desconstrução desse medo está sendo feita pelo poder da Tua palavra, que é como um martelo que esmiuça a penha, como um fogo que consome. Está escrito isso em Jeremias 23, 29. A Tua palavra, que é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que está penetrando agora na divisão da alma e do espírito do Teu filho, da Tua filha e dessa pessoa que está ouvindo nesse momento, está tirando agora, meu Deus, o medo, cortando o medo, está operando agora. E naquele momento, Senhor, que o Senhor falou aos Teus discípulos, o Senhor soprou sobre ele o fogo do Espírito Santo, e eu sopro agora pelo Teu Espírito, o fogo do Teu Espírito sobre essas vidas que estão ouvindo, que estão assistindo agora, que estão recebendo. Recebe aí o fogo do Espírito, que ele desça do alto da tua cabeça até a planta do teu pé, e que estabeleça a cura do Senhor agora, que você seja curado agora nos seus ossos, que os teus ossos sejam fortalecidos agora, que a tua musculatura agora seja fortalecida no Senhor, em nome de Jesus, que o teu corpo, que estava desequilibrado agora, receba o equilíbrio do Senhor, na força do Senhor, recebe agora, pelo poder do Espírito do Senhor, aí na tua casa, recebe agora, pulmões limpos agora, porque o fogo do Espírito sopra dentro dos teus pulmões agora, nas vias respiratórias, em nome de Jesus, o fogo do Espírito agora, que desceu sobre a tua cabeça, removeu a dor que havia na tua coluna, nos teus braços, nas tuas pernas, nos teus órgãos internos, que queimou
queimou impedimentos, coágulos, que impediu o perfeito circular do teu sangue. Agora, este fogo que está andando dentro de você e que você está sentindo e que você está confirmando no Espírito, no seu Espírito, através do Espírito Santo que está te tocando, e você está recebendo e dará testemunho. Agora você se torna uma boca viva do Senhor para transmitir fé, para dar bom testemunho para aqueles que ouvirão. E eu oro também para aqueles que você está colocando agora, seus amigos, seus familiares. E eu coloco agora a vida da minha sobrinha, a Daniele, coloco a vida do seu marido, o Schuster, em nome de Jesus, que recebam a do Senhor sobre a vida deles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todas as outras pessoas que temos colocado, Senhor, diariamente, 24 horas, uma relação de vidas, veremos a manifestação do teu milagre, e a cada dia uma boa notícia se manifestará e aumentará a fé dos teus filhos para o teu louvor e para a tua glória. Amém, amém, aleluia. Diga na sua casa: eu recebo e dou glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Essa palavra, ela precisa também ser ouvida por outras pessoas. Talvez o seu parente, talvez o seu amigo. Então compartilhe aí. Pode compartilhar, marcar pessoas através das tuas redes sociais. Te inscreve aí, se você ainda não se inscreveu, no nosso canal aí no YouTube. Vamos multiplicar a palavra, vamos multiplicar a fé. Você foi chamado para ser esse canal. E nessa hora nós vamos ceiar, porque essa é uma ordem do Senhor, um mandamento dele, que nós fazemos também por fé. Fazemos por quê? Porque nós entendemos que devemos fazer? Não, é porque ele nos mandou. Mas você ouviu e eu ouvi? Não, mas a palavra dele diz isso. E porque a palavra dele diz, eu creio. E eu creio como ela diz, que é que o pão que ele partiu na noite que foi traído era o seu corpo, que foi repartido por nós e nos alcançou. E nos dá essa condição de poder compreender hoje pela fé aquilo que ele já fez na cruz do Calvário, por mim, por você, por minha vida, por sua vida, por minha família, por sua família, por nossos amigos, por nossos parentes. E aí nós fazemos isso porque cremos que ele mandou. Nós vamos comer do seu corpo e beber do seu sangue, porque nós cremos que ele derramou o seu próprio sangue, o sangue imaculado, um sangue puro, que nos deu direito a ter uma nova aliança, a participar dessa aliança, de sermos novas criaturas, e nova criatura agora que vive por fé, que caminha no Espírito, que caminha confiando no Senhor. E é por isso que nós fazemos, é por isso que nós ceiamos, porque nós cremos nele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Então você vai tomar aí na tua casa. Se você não tiver suco, se você não tiver um pedaço de pão, tiver um pedaço de bolacha, um pouco de água, faça, porque o que importa é a tua fé. Você está crendo e ele fez, e que você já recebeu em nome de Jesus. Então tomamos e bebamos nessa noite. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. E a atmosfera, eu sei que mudou da tua casa, permaneça, porque você vai permanecer na
Hoje a gente entende porque está faltando, né? Hoje a gente pode compreender que não faz falta, né? Abraça seu irmão aí do lado. Glória a Deus. Amo sua vida, amo sua família. Fique na paz. O Senhor te abençoe e te guarde. E até domingo, em nome de Jesus. Graças a Deus.